E aí, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal Vascaínos por Amor. Quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Quem puder compartilhar, deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e, se possível, comentar, que é muito legal aí pro canal. É importante saber se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês concordam, discordam, fiquem à vontade. Quem também não estiver gostando, se quiser dar o dislike, fica à vontade. Galera, mais um final de semana terminando com uma derrota do nosso Vasco, né? Mais uma semana que vai se iniciar. Amanhã a gente indo na rua, indo para o trabalho, indo para a feira, indo na farmácia, porteiro do prédio, zoando a gente com mais uma derrota, né? E aí, galera? 6 jogos sem vencer. 4 pelo Brasileiro e 2, um pela Copa do Brasil e um pela Sul-Americana. De 21 pontos disputados no Brasileiro, o Vasco ganhou 7. Né? Sendo que nas últimas 4 partidas o Vasco ganhou 1 ponto. Então em 12 ganhou 1. Galera. Preocupante. Muito preocupante. Eu estava dando uma olhada aqui na tabela para poder... O Vasco hoje é o 13º colocado do campeonato. Só que nós temos ainda, para completar a rodada, Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Tanto o Juventude quanto o Atlético Mineiro ou o Mirassol, um desses dois, podem passar o Vasco. E aí o Vasco terminaria a rodada na 15ª colocação. Um exemplo, se o Juventude empatar com o Atlético Mineiro, já vai a 8, passa o Vasco. Tá? Se por acaso o Mirassol tem 7 pontos, empatar com o Bragantino, já vai a 8, passa o Vasco também. O Vasco cai para a 15ª colocação, com o jogo fora de casa no próximo domingo contra o Vitória da Bahia. Ou seja, grande chance do Vasco entrar na zona do rebaixamento se não vencer o Vitória. Ou ao menos empatar para segurar o Vitória. Então assim, galera, eu venho falando isso há tempos. Campeonato Brasileiro é sério, não é brincadeira. O Vasco não tem time para 3 competições. A prioridade 1 precisa ser o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Palmeiras descansou o time no meio da semana. O Vasco não. Aí tirou o Verratti e o Coutinho. Tudo bem. E os demais jogadores? Não era melhor ter poupado contra o Operário? Todo mundo, ou 6, 7 jogadores, e hoje entrar com um time mais inteiro fisicamente, ou pelo menos ter o Coutinho e o Verratti no banco? Agora, o Vasco não fez um jogo ruim. Na minha visão, Tietê jogou bem. O Lloyd está surpreendendo a gente a cada partida. Eu acho que já merece a gente olhar ele com um pouco mais de carinho. Tem feito as jogadas de linha de fundo, tem ido no fundo, tem procurado fazer as jogadas. O Ryan, para mim, muito mal. Já jogou de 9, já jogou de 10, já jogou na direita, já jogou na esquerda e não está rendendo. Renovou o contrato, continua não rendendo. Será que realmente ele já tem uma venda certa jogando esse futebol que ele está jogando? O pessoal vai viver de passado, vai comprar ele pelo que ele fez na seleção, porque no Vasco ele ainda não fez nada, na minha visão, ele não fez nada que mereça ele ser vendido por 80 milhões, 70 milhões, 90 milhões. Só se for pelo que ele fez na base e pela expectativa que pode ter para ele no futuro, jogando na Europa.
Vasco fez um jogo interessante? Sim. Dentro das suas limitações? Sim. Podia ter vencido o jogo? Poderia, quem sabe. Quando o Palmeiras falhou, o Vasco não aproveitou. Que o João Vitor chutou e o zagueiro lá tirou em cima da linha, lateral. Quando o Vasco falhou, o Palmeiras aproveitou. Essa foi a diferença do jogo. Como foi ano passado, em Brasília, que o Ryan errou a bola para trás, o atacante do Palmeiras pegou e fez o gol. 2 jogos seguidos em Brasília, 2 falhas do Vasco, 2 derrotas. É muito preocupante essa colocação do Vasco no campeonato. Assim, eu poderia chegar aqui, eu até coloquei o Hugo Moura na capa do vídeo, mas durante aqui o vídeo, eu até já achei que não merecia ter colocado ele, mas assim, vamos pensar, será que era o Hugo Moura que tinha que estar ali para sair com essa bola? Não poderia ser o Tietê? Não poderia ser, apesar, sei lá, a gente também, o Piton, e aí descia alguém ali que estava no ataque para receber ali no lugar do Piton, ou abriu o Hugo Moura para receber a bola do Piton. O Hugo Moura, gente, não tem essa habilidade para sair dali jogando daquele jeito. Então assim, ele errou? Errou. Mas será que ele também estava no lugar errado? Na função errada? Vamos pensar nisso. Não poderia ser o João Vitor, que é mais rápido do que o Hugo Moura? Poderia, de repente, ter corrido, tentado tirar a bola? Bom, não estou isentando o Hugo Moura do erro. E nem acho também que, assim, tenha sido fundamental para a derrota. Eu acho que o Palmeiras tirou o pé depois que fez o gol. Poderia, de repente, ter feito o gol depois daquela falha. Agora, uma coisa eu preciso admitir também. Todo mundo ficou sentado no sofá até os 49, 50 minutos, com fio de esperança do Vasco fazer um gol. Agora, o Vasco está com uma maré, uma nuvem negra, que o Lloyd Augusto, que está bem, se machuca para entrar o Garré. Gente, pelo amor de Deus. Tomara que eu esteja falando do Garré, como alguns vídeos atrás eu falei do Lloyd. E que daqui a 3 jogos, 4 jogos, o Garré venha jogar futebol. Porque no momento é um argentino sem sangue. Parece o Esforza, que é sem sangue, o Orediano, que é sem sangue. O Vasco vai buscar esses jogadores argentinos sem sangue, que não corre. Mas é isso aí, galera. Mais uma semana aí de expectativa. Eu não posso afirmar, porque o futebol é muito dinâmico, como aconteceu hoje, como aconteceu contra o Cruzeiro, que na minha visão o Vasco jogou melhor que o Cruzeiro, jogou bem. E olha, o Cruzeiro hoje venceu o rival. Então assim, o Vasco fez um bom jogo contra o Cruzeiro fora de casa, perdeu. Joga bem, perde. Aí hoje jogou bem também, teve até mais posse de bola do que o Palmeiras, perdeu. Então espero que a gente jogue na quarta-feira bem e vença. Também não vem com o negócio de jogar mal e ganhar, já estou cheio disso. Para que a gente tenha uma esperança e o time também ganhe confiança de domingo ir lá e ganhar do Vitória. Porque se perder do Vitória, dependendo dos resultados de amanhã, como eu já falei, o Vasco pode entrar na zona do rebaixamento. Valeu, galera. Não tem muito o que falar, não. Mais um domingo triste aí pra gente, né? Com mais uma derrota. A gente já estava esperando a derrota, mas aí no decorrer do jogo você se anima. E aí no final, derrota de novo. Já tá chato pra torcida do Vasco isso. Hoje mesmo, o Vasco, que é forte em Brasília, você vê que nós jogamos em casa, fora de casa, porque a torcida do Palmeiras era maior do que a nossa. Em São Januário já não está tendo lotação máxima. Então, eu sei que esse vídeo não vai chegar no Pedrinho, não vai chegar no Felipe, não vai chegar nos jogadores, mas, galera, a torcida está começando a cansar. E se a torcida do Vasco cansar, já era. Porque dentro do campo está difícil. Rapaziada, um abraço, boa semana a todos. Quem puder se inscrever, o pessoal tem visto o vídeo, não tem feito a inscrição. Me ajuda bastante aí pra gente chegar a 1000 inscritos, tá? Um abraço.